A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Irmãos, vou pedir para vocês continuarem denunciando as contas falsas na internet para me ajudar. Eu sei que é chato ficar falando isso toda hora, mas é que o caso é realmente muito sério. E tem pessoas aí caindo nesse golpe, seguindo essas contas. Então, por favor, denunciem, tá? Porque aí a própria plataforma vai tomar providência também. Quanto mais denúncias tiver, mais rápido eles vão bloqueando essas contas. Que Deus abençoe vocês. Vamos pegar nossa palavra, a palavra de Deus, que também é nossa, lá no livro de Lucas, lá no capítulo 5. Eu vou começar a ler para vocês o versículo 1, que a palavra fala assim. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos ao lado, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, não tenha medo que de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmãos, aqui fala sobre a pesca maravilhosa, né? Ficaram a noite inteira para pescar, não pescaram nada. Jesus vai lá, pede para eles afastarem o barco, colocarem o barco na parte mais profunda do lago. Eles vão lá e colocam, lá do rio, eles colocam. E aí vem aquela quantidade enorme de peixe que surpreendeu a todos que estavam ali. Jesus fez aquela manifestação. E quantas vezes nós não estamos na mesma situação? Quantas vezes nós estamos aí a noite toda com o nosso barco, pescando durante o dia, durante a semana, durante o mês, e nada acontece na nossa história, e nós precisamos honrar os nossos compromissos. Muitas vezes nós somos retalhados diante de alguns compromissos que nós temos, e ficamos numa situação complicada. Quem já não passou um aperto desse ou quem não está passando? Mas nós temos um Deus que Ele é provedor, irmãos, por mais difícil que seja a situação. Por mais difícil que seja complicado a situação que nós estamos vivendo, Deus chega, nem que seja no de repente, que é a última hora dele, ou de repente dele, ou ele vem já durante os dias que você está caminhando com aquela dificuldade, já preparando você para uma situação maior. A provisão, de uma forma ou de outra, ela chega na nossa história. Porque Deus está sempre conosco, suprindo aquilo que nós precisamos. E Ele manda dizer para você que está chegando uma pesca maravilhosa, tem algo grande vindo na sua direção. É algo que você vai conseguir honrar os teus compromissos. Você vai conseguir pagar o que você precisa. Você vai ter para ajudar a tua família. Você não ficará envergonhado nessa história, nessa situação que você está atravessando. Deus manda dizer para você que não existe crise para Ele, não existe lei, não existe dificuldade, não existe sistema que vai atrapalhar ou fazer com que Ele não consiga colocar nas tuas mãos aquilo que você precisa. Não queira entender de onde vem, simplesmente aceite o processo. Que vai chegar na sua mão, que vai vir na porta da tua casa, isso com certeza vai.
É só você aguardar. Deus manda falar para você, tá chegando uma pesca tão maravilhosa na sua vida que você não vai acreditar. Você tá aí achando que você não tem cliente, você não tem noção do que Deus está trazendo para sua história. Vai ser uma rede que você não vai conseguir carregar. A demanda vai ser tão grande que você vai precisar de ajuda para você produzir mais, para poder atender a necessidade dessas pessoas que Deus está trazendo para fazer parte daí da sua vida profissional, do encontro, do seu comércio. Porque é algo surreal que Deus está fazendo. Não se preocupe se a sua rede ainda está vazia, porque ela não permanecerá vazia mais a partir do dia de hoje. Porque agora Deus está entrando com a providência que você precisa. Ele vai operar o impossível na sua história, como operou naquele dia, diante daquele barco, diante daquela pesca. Você só precisa acreditar e confiar no Senhor. Deus está falando para você, lance a sua rede. Tente de novo. Não deu certo, mas agora vai dar. Lance a rede confiando em mim, sem pensar, sem olhar para os lados, sem se preocupar com o seu futuro, nem ficar lembrando do teu passado. Ah, Dela, mas eu lancei a rede há um tempo atrás e não deu certo. Você precisa ver o que aconteceu. Agora é diferente. Jesus está mandando você lançar a rede. Você não está indo sozinha? Se você tivesse ido com Jesus lá atrás, naquela época que você lançou a rede, teria dado certo. Não deu certo não significa que nunca mais dará certo. Não deu certo naquela época, mas agora Jesus chegou e está mandando você ir para a parte mais profunda desse rio. Porque agora a sua rede vai voltar lotada. Você vai precisar de ajuda para carregar essa rede. Não é porque não deu certo lá atrás, ou que você tenha tentado milhões de vezes lá atrás, que você tenha criado expectativas nessas situações que você viveu lá atrás e nada deu certo, que agora não vai dar, porque agora quem quer é Jesus. E Ele está falando para você, eu vou levar você para a parte mais profunda do rio. É lá que eu vou fazer você ter a sua pesca maravilhosa. É lá que a sua rede vai vir transbordando. Então confia no trabalhar de Deus sem titubear, irmãos. Vai duvidar, não. Se Deus está falando, está falado. Ele já determinou, está determinado. Quem é que vai voltar atrás? Ele estava ali pregando, mas ele não estava dormindo. Você viu que ele estava levando a palavra ali? Que o pessoal estava se apertando para conseguir ouvir o que ele falava? Aí, de repente, ele pediu algo. Ele pediu algo, pediu que o barco viesse. Ele vai lá, senta naquele barco, começa a pregar para todo mundo de novo. Daqui a pouco ele dá ordem para levar o barco de volta, porque agora era a hora. É assim que ele faz na minha vida e na sua vida. Tem hora que você só está escutando a palavra, você não está vendo nada. Você está aí com o seu coração exprimido, escutando a palavra, e ele está pregando, ele está falando. Você está absorvendo, você está ouvindo. Ele está ali sentado no barco, você está absorvendo a pregação. E você está há um tempão já ouvindo essa pregação. Só que chega uma hora que Jesus faz, né? A gente não fica só ouvindo a palavra, ouvindo, que chega uma hora que os milagres precisam se manifestar na nossa vida. Ele sabe disso. Mas ele tem um momento certo de fazer a obra, de operar o milagre. Ali naquele momento, não tinha expectativa nenhuma, porque passaram a noite inteira, a noite absolutamente inteira, pescando e nada conseguiram tirar daquele rio. Absolutamente nada. Aqui ele fala, ó, leve o barco para o lugar onde o lago é fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Aí Simão responde, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar a rede, eu vou obedecer. Então, o que você vai fazer agora? Você vai virar o Simão nessa história. Quando Jesus falar, lance a rede, você vai lá e lança. Eu não sei o que você vai ter que fazer aí, mas você vai ter que fazer algo aí. Deus vai mandar você fazer, você vai lá e faz, porque essa rede vai voltar lotada, cheia de peixes. Você vai precisar de alguém para te ajudar a carregar. Manda outro barco aí, porque aqui não está cabendo, o negócio aqui já está afundando. Você vai ter que pedir ajuda, porque vai ser muito grande o que está para chegar para sua história.
Toma posse dessa palavra. Irmãos, não duvide do trabalhar de Deus. Tem hora que a gente reclama, né? Porque a gente está igual aquele povo ali, espremido, escutando a palavra. Ou então você está igual o Simão, você trabalhou a noite inteira, aí você volta com a sua rede toda vazia. Daqui a pouco você vê Jesus ali pregando, você fica escutando a pregação, num desânimo que você não pegou nada. Jesus estava ali sentado no barco, ali pregando para todo mundo. E Simão ali escutando a palavra, com a rede vazia. E tem hora que a gente está na mesma situação que Simão. Mas chega de repente de Deus, que às vezes vem de última hora, que a gente nem está esperando. Tá tudo vencendo, meu prazo está esgotando, eu tenho tantas horas, tantos minutos. Chega a providência de Deus. E a gente não sabe nem de onde vem. E quando vem é algo grandioso. Então Deus está falando para você, lance a sua rede. Lance a sua fé, lance a credibilidade de Deus, faça com que ela permaneça na sua vida. Dê crédito à palavra de Deus. Lance a sua confiança. Lance a sua obediência. Lance a sua santificação, porque você vai para o lado mais fundo lá do rio, lá do lago. Eu não sei como é que está a tradução aí da sua Bíblia. Mas vai ser nesse lugar profundo aí, que você já passou a noite inteira lá, procurando algo, nada veio, que a sua rede vai voltar lotada de peixes. Toma posse dessa palavra. Irmãos, eu sou prova viva do Senhor, que quando Deus quer tirar a gente de um sufoco, quando a gente precisa de uma providência, não importa o valor, Deus faz chegar nas nossas mãos. Deus vem e nos abençoa. Não importa o valor que você esteja precisando, vai chegar rede lotada aí, que você vai precisar de 2 barcos para carregar isso. Você tem noção do que é isso? Nem eu tenho, irmãos. Eu estou pregando aqui o que Deus está mandando falar. Eu não tenho noção do que você precisa, da quantidade que você precisa ter e o que Deus vai fazer na sua história. Eu sei que vai ser um negócio transbordante que está chegando aí na sua vida, que vai mudar a sua vida de uma forma radical. Porque eu não acredito em conta-gotas apenas. Porque Deus traz muitas vezes em conta-gotas a nossa história. Mas eu acredito num Deus que tem capacidade de tirar a gente, sabe, de mudar da água para o vinho. Eu acredito num Deus que tira você da favela e coloca você dentro de um palácio. Eu acredito num Deus que quando você não tem um tostão no seu bolso, quando você olhar a sua conta, você vai confundir o valor da conta com o número do seu CPF. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu acredito. Porque o meu Deus não é um Deus de escassez, não é um Deus de pobreza. Quem gosta de pobreza, quem gosta de esgoto, quem gosta de trapo, isso é Satanás. Satanás que confina o ser humano à pobreza, à dificuldade e à escassez. O nosso Deus tem coisas para nós que nós nem imaginamos, mas é tudo em abundância. Eu vou dar um exemplo muito claro na Bíblia. A Ruth e Noemi estavam numa situação delicadíssima. Aquela mulher estava num país estrangeiro, perdeu filhos, voltou com uma nora só para Belém, numa situação difícil, pobre, sem nada. Deus vai lá, coloca Boaz na vida de Ruth, faz com que elas se levantem das cinzas e do pó, e elas passam a ter patrimônio, casa e nome de volta. Não eram desamparadas, não eram viúvas mais. Porque o nosso Deus é o Deus das órfãos e das viúvas. Eu sou órfão de pai e mãe. Eu não tenho meu pai e não tenho minha mãe. Mas eu tenho um Deus lá em cima que cuida de mim 24 horas por dia e de tudo aquilo que é meu. De tudo aquilo que é meu. Eu perdi meu pai antes de aceitar Jesus. Depois de 10 anos depois que meu pai tinha aceitado Jesus, Jesus me chamou. E durante todo o período da minha vida eu vi o dedo de Deus. Hoje eu relembro do meu passado, não com ódio, com raiva, nem com mágoa. Mas eu relembro do meu passado no sentido de ver aonde Deus agiu nas brechas que eu pude abrir para Ele. Eu era um projeto do Senhor, porque já era para eu ter morrido faz muito tempo. E Ele acolheu uma órfã que já estava muito tempo sem pai. Meu pai era meu amigo. Ele era uma pessoa que não, sabe, que me ajudava na medida do possível. Uma pessoa muito boa. E quando eu perdi, eu senti demais a morte do meu pai. Deus sabe disso. Deus sabe. E eu fui massacrada e humilhada porque eu não tinha um pai mais. Fui extremamente humilhada por causa disso. Mas Deus achava brechas na minha vida naquela época para me socorrer. Hoje eu sou órfã de pai e mãe. Mas eu tenho um Deus lá em cima
que faz muito mais do que os meus pais fizeram por mim aqui nessa terra. Sou extremamente agradecida por todos os pratos de comida que meus pais me deram, as roupas, a educação. Totalmente agradecida. Deus sabe disso. Sempre tentei fazer o máximo que eu pude pelos meus pais. Quando Deus fala para honrar pai e mãe, que a gente vive em muito tempo, né? Nós temos uma vida longa, uma longevidade, né? Que fala. De anos aí de vida, é quando nós não trazemos preocupações para os nossos pais. Eu nunca trouxe preocupação para meus pais. A única preocupação que eu trouxe na época, principalmente para o meu pai, que foi o que mais sentiu, foi o processo da separação litigiosa que eu tive, porque ele sabia que eu estava correndo risco de morte. Então ele tinha uma preocupação enorme comigo nesse sentido. Quando ele viu que eu não corria risco de me matarem mais, vamos dizer assim, mas eu estava passando muito aperto financeiro, meu pai estava já para falecer. Mas ele sempre vinha com uma palavra de conforto para mim. Sempre vinha. Então eu sou muito agradecida aos meus pais por tudo que eles fizeram por mim. Tudo. Mas o que Deus faz por mim, irmãos, nem os meus pais terrenos conseguiram fazer. E ele sempre me apoiou. Sempre. Ele sempre esteve comigo nas maiores dificuldades da minha vida. Quando eu abria brecha, ele vinha e se comunicava comigo. Eu não entendia que era ele, mas eu sentia uma paz enorme. Hoje eu sei que a brisa que vinha no meu rosto, diante de todas as dificuldades que eu passava naquela época, era a presença de Deus, que eu sinto Deus na brisa. Então, eu passei por esse processo sabendo que Deus estava comigo. E eu sobrevivi a todas as escassez financeiras que eu passei naquela época. Eu passei muita fome já na minha vida, muita fome. Mas eu tenho um Deus na minha vida que é provedor, então eu não acredito nesse Deus que fique só na conta gota. Chega de conta gota na sua vida, é o que Deus está mandando falar. Não que Deus não faça a conta gota, tem hora que Ele faz, tem hora que a gente precisa, tem hora que vem aquilo ali que a gente precisa naquele momento. Mas chega uma hora que eu acredito num Deus de abundância, que eu li para vocês na palavra agora. Simão não tinha pego nada naquela noite, Deus deu 2 redes, sabe, lotadas de peixe que ele não conseguia carregar, não conseguia tirar, precisou de ajuda. Irmãos, eles eram empresários naquela época, eles eram pescadores. Imagina quanto que não valiam essas 2 redes de peixe naquela época. E assim Deus fará na sua vida por esses dias. Aguarda, porque a providência de Deus está chegando à sua história. Toma posse dessa palavra. Quantas vezes eu precisei de dinheiro grande na minha vida, irmãos, para resolver situações complicadas, que era só Deus na minha vida. Deus vinha e trazia o dinheiro e eu ia lá e quitava tudo que eu precisava. Nosso Deus é um Deus provedor, mas chega uma hora que Deus tira a gente. Tira a gente, sabe, de um barraco, tira a gente de uma situação difícil. Tira a gente da favela, Ele tira e coloca a gente em palácio. Eu acredito nesse Deus. Porque Ele fez isso na vida de Ruth e de Noemi, Ele fez isso na vida de Esther. Ele tirou Radassa lá de uma vida humilde. Era uma menina que era órfã de pai e mãe como eu. Criada pelo tio. E Deus vai lá e coloca essa menina dentro de um palácio e faz dela uma rainha. O que Deus não pode fazer na sua história? Não pense pequeno. Não limite o trabalhar de Deus na sua vida. Hoje talvez você esteja andando a pé, mas amanhã Deus te dará uma casa de alto padrão com uma Mercedes na sua garagem. Porque Ele tem poder para isso. É nesse evangelho que eu acredito. Hoje talvez você esteja passando uma situação difícil, que você não tenha um convênio para se tratar. Daqui a pouco Deus vai te dar uma estrutura tão grande que você vai ter dinheiro para fazer um tratamento para você ser curado. Não é para amenizar a doença, não, é para curar você. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. É assim que Deus entra e restitui na nossa história. Então nunca limite Deus na sua vida de forma alguma. Não tenha um pensamento pequeno. Porque nós viemos para comer do melhor dessa terra, é isso que Deus fala. E Deus faz com que a gente seja suprido em tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós temos um coração doador, Deus nos enriquece porque Ele sabe que nós seremos canal de bênção na vida de muitos, que nós vamos ter condições de matar a fome de muitas pessoas que estão passando fome, passando dificuldade. Nós vamos ter condições de ajudar muitas viúvas e muitos órfãos por aí. Porque todo dinheiro que eu peço para Deus, eu não peço só para mim, eu peço para mim e para abençoar todos os irmãos que precisam para que eu possa ser um canal de bênção na vida do outro. E assim Deus vai nos suprindo em todos os sentidos. Deus manda dizer para você, o que está chegando para você é muito grande.
É para recompensar as noites que você passou pescando e que você voltou com as suas redes vazias. E você não se afastou de Deus por causa disso. Mesmo na dificuldade, mesmo passando fome, mesmo passando escassez, fazendo uma refeição por dia. Tem gente aqui que faz uma refeição por dia. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele manda dizer para você, você vai ter 4 refeições por dia. Eu ia falar 3, ele me corrigiu. São 4 refeições que você vai fazer por dia. E entre uma refeição e outra, você ainda vai ter o que comer. Você vai ter para doar para a sua família. Ajudar sua parentela e aqueles que não conhecem a palavra de Deus e aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Porque nós não podemos limitar. Nós temos que ver as pessoas, como seres humanos. Tem gente aqui que vai ganhar tanto dinheiro que Deus vai direcionar você para ajudar entidades aí de caridade. Instituições de caridade. E ajuda, viu, irmãos? Ajuda, mesmo que seja outra religião que tenha fundado. Ajude, porque são pessoas, são seres humanos. Passar fome é muito triste, irmãos. Só quem já passou fome na vida que sabe. Eu sei a dor da fome. É muito complicado. Tinha dia que eu não conseguia dormir de tanto que meu estômago doía. Mas o nosso Deus é um Deus provedor. E você vai guardar essa palavra no teu coração. Vai entender que Deus está chegando com uma providência. Vai ser redes aí que você não vai conseguir carregar. Você vai precisar de ajuda. Tem gente aqui que vai precisar de orientação para administrar dinheiro. Porque o que está chegando para você é muito grande. Toma posse dessa palavra. Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho para você administrar e aplicar esse dinheiro. Deus não vai deixar você perder nada. Porque agora a sua vida não é de perder mais. Chega. Chega de perda na sua vida. Agora é hora de você conseguir conquistar, de você ganhar, você multiplicar. Agora é hora de você ter em abundância para que você venha ser um canal de bênção na vida daquele que não tem. Toma posse dessa palavra. Tá chegando uma multiplicação na sua vida que você não tem noção de onde vai vir, como vai vir. Você só simplesmente aceite o processo. Não discuta com o Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para você. E o que está embargado, Deus vai desembargar, Deus vai colocar todas as condições nas tuas mãos. Porque agora é a hora de você triunfar nessa terra. Chega. Chega de sofrimento. Não querem que você saia da prova, mas Deus já determinou que você vai sair, acabou. Esse ano é seu. Esse ano é o ano da sua virada. Esse mês agora não vai terminar do mesmo jeito. Não entregue sua coroa para ninguém. Vigia. Não estão querendo, mas vão ter que engolir. Vão ter que ver. Vão ter que assistir a sua vitória, porque é assim que Deus faz na sua vida. E é assim que Deus faz na minha vida. É assim que Deus faz na vida daquele que o ama e o coloca como prioridade na vida deles. Você não é bastardo, você tem um pai. Você tem um pai. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é a semelhança do Senhor. Você vai guardar essa palavra no teu coração. Guarda, porque o que está vindo para você é para mudar a sua história. Toma posse dessa palavra. Você não passará vergonha. Vai ficar devendo nada. Você vai pagar tudo direitinho. Vai passar um constrangimento. Guarda essa palavra no teu coração. Porque Deus está chegando para suprir. A vitória é sua no nome de Jesus. Eu vou orar para você agora. Você vai agradecer a Jesus e vai ficar com o coração tranquilo, tá, irmãos? Porque é na tranquilidade que Deus trabalha. Na ansiedade, Deus não opera na nossa vida. Aprende a acalmar no Senhor, que Deus sabe que nós precisamos, tá? Pensa em Jesus, que eu vou fazer uma oração para você. Pai, no nome do teu filho Jesus. Que o Senhor tire todo o devorador da vida de todos os irmãos. Que o Senhor venha arrancar, Pai, pela raiz. Todas essas vidas que Satanás usa no sentido de usurpar, no sentido de roubar, no sentido de trapacear. Que o Senhor faça cair por terra agora no nome de Jesus. Que o Senhor venha desembargar todos os documentos, Pai, que estão trazendo impedimento. Que o Senhor venha tirar toda a pedra de tropeço. Que o Senhor venha fazer com que as muralhas todas caem no chão. Que o Senhor traga, Senhor, o azeite, mas que o Senhor derrame em abundância. Que o Senhor traga a multiplicação. Que o Senhor multiplique os peixes. Que o Senhor faça transbordar. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, dentro da sua glória, da sua misericórdia, fazer a transformação, a reviravolta. Aquela promessa tão sonhada e tão esperada, Senhor. É uma promessa antiga na vida de muitos, essa reviravolta. E eu creio, Senhor, no nome de Jesus, que já está chegando. Eu creio que o Senhor já está chegando com essa abundância. Que o Senhor já está chegando para fazer a diferença. Que o Senhor está chegando, Senhor, para revolucionar. Pai, no nome de Jesus, opere o milagre. Mostre o seu poder. O Senhor é dono do ouro e da prata, Pai.
O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Tire, Senhor, toda a escassez, toda a dificuldade, toda a pobreza. Tire toda a água parada, todo o esgoto, Senhor. Traga águas limpas e águas correntes. Traga a luz, Senhor, aonde estão as trevas. Ilumine os nossos caminhos, Senhor. Abra as portas, Pai. Despedace todas as trancas de ferro, todas as portas de bronze, todos os grilhões de ferro. Destrua tudo aquilo que foi feito, toda a obra de feitiçaria, de amarrações, de macumba, tudo aquilo que foi lançado em oração contrária, que caia por terra agora. Mas que o Senhor traga, Senhor, toda a abundância e toda a multiplicação, que é de cada um por direito. Aquilo que o Senhor já determinou, que o Senhor coloque nas mãos dos teus filhos. Que o Senhor venha prosperar o teu povo, no nome do teu Filho Jesus, para que teu nome seja glorificado. Guarda essa palavra, sabe, no fundo do teu coração, aguarda, porque Deus está chegando com abundância. Deus está chegando aí com redes aí que você vai precisar de ajuda para carregar. Não tenha medo, não apavore, porque o nosso Deus é vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia, lembre-se disso. Ele é um Deus vivo. Ele ouve, ele enxerga e ele fala. E ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está movimentando situações por esses dias para colocar uma grande bênção, uma multiplicação enorme nas tuas mãos. Para que a sua vida seja mudada, seja transformada. Toma posse dessa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.